Existe uma muralha invisível entre você e a prosperidade. Ela não está nos extratos bancários, nem nas ruas por onde você cresceu. Não mora nos boletins escolares da infância, nem nas ausências de oportunidades que marcaram sua juventude. Essa muralha vive dentro da mente. Uma prisão construída com palavras repetidas por gerações, sussurros disfarçados de realidade. Vozes que dizem que sucesso é coisa para poucos, que riqueza exige sorte ou conexões, que o melhor é aceitar o que se tem e não desejar demais. A maioria das pessoas está presa nesse ciclo sem perceber. Trabalham, sonham, desejam, mas não expandem. Não porque o mundo seja injusto, mas porque suas ideias ainda estão amarradas à escassez. Pensar grande é o único ponto de partida real. Não se trata de exagero. Trata-se de romper com a visão estreita que mantém a alma estagnada. Você pode se esforçar por décadas e ainda assim andar em círculos, porque esforço sem direção é desgaste. É como remar com força num barco sem leme. Napoleon Hill, o homem que estudou profundamente os hábitos de mais de 500 milionários, entendeu algo que poucos enxergam. Toda conquista extraordinária começa com uma ideia ousada, uma decisão íntima de pensar maior, de imaginar o que ninguém ao seu redor ousa imaginar. E se essas palavras já começaram a provocar algo aí dentro, faça algo simples e poderoso. Inscreva-se no canal agora. Este pode ser o primeiro passo para começar a cercar sua mente de ideias que te libertam, não que te aprisionam. O que vem a seguir pode ser mais do que informação, pode ser a faísca da sua virada. Essa história é real e aconteceu aqui, no Brasil. Conheci Ricardo Santana num evento de empreendedorismo em São Paulo. Ele estava à frente de uma rede de lojas de materiais de construção chamada Construa Mais. Mas o que me impressionou não foi o sucesso, foi a origem, a raiz de onde tudo brotou. Ricardo nasceu na zona norte de São Paulo, em uma família simples, onde dinheiro sempre foi um assunto delicado. Seu pai, o senhor Joaquim, era balconista em uma loja de ferragens. A mãe, Dona Marta, fazia consertos de roupas para complementar a renda. Desde pequeno, Ricardo ouvia frases como: estuda para arrumar um bom emprego, dinheiro não dá em árvore, quem nasceu pobre, morre pobre. E por muito tempo ele acreditou. Depois do ensino médio, conseguiu um emprego como ajudante justamente na mesma loja onde o pai trabalhava. E por 5 anos, sua vida foi uma repetição monótona. Acordar cedo, enfrentar o transporte, trabalhar, voltar para casa, jantar, assistir TV e dormir. Uma rotina sem desvios, sem riscos, sem visão. Até que, certo dia, enquanto limpava o estoque, Ricardo encontrou uma caixa antiga com livros que haviam sido esquecidos pelo antigo proprietário do local. Entre manuais de encanamento e apostilas de elétrica, um título chamou sua atenção: Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. A capa estava rasgada, as páginas amareladas, mas algo naquela obra o chamou com força. Ricardo devorou o livro 3 vezes em uma única semana. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto escuro, onde eu sempre estive, ele me contou. A ideia que mais o impactou foi a de que a riqueza começa na mente, que não são as condições externas que definem o destino de alguém, mas sim os pensamentos dominantes que essa pessoa cultiva dia após dia. Ele começou a enxergar seu trabalho com outros olhos. Já não via apenas uma loja. Começou a analisar o movimento, os produtos mais vendidos, o comportamento dos clientes, os erros na organização dos estoques. Perguntava-se o tempo todo: o que eu faria diferente se essa loja fosse minha? Sem perceber, estava colocando em prática um dos princípios fundamentais que Hill defendia: o conhecimento especializado. Não basta ter informação. É preciso entender com profundidade aquilo que pode gerar valor e usar esse conhecimento para resolver problemas reais. Certa tarde, tomado por uma coragem inesperada,
Ricardo se aproximou do dono da loja, o senhor Geraldo. Seu Geraldo, posso lhe mostrar umas ideias que tive para melhorar as vendas? Perguntou. O patrão, acostumado a funcionários silenciosos, achou estranho, mas aceitou. Ricardo apresentou um levantamento dos produtos mais procurados e os que estavam sempre em falta. Sugeriu criar uma pequena área para demonstrações práticas e reorganizar o layout da loja para valorizar itens de maior margem. Desde quando você pensa nessas coisas? Perguntou Geraldo, surpreso. Desde que entendi que posso ser mais do que um funcionário, respondeu Ricardo. A resposta gerou silêncio, mas também respeito. Geraldo propôs um teste. Se as ideias funcionassem, Ricardo ganharia um bônus proporcional ao aumento nas vendas. E assim começou a mudança. Não apenas financeira, mas de identidade. Ele deixava, naquele momento, de ser apenas um empregado. Passava a ser alguém que trocava visão por resultado. Estava praticando outro princípio essencial: a iniciativa pessoal. Nos 3 meses seguintes, as vendas aumentaram 18%. Clientes começaram a procurá-lo diretamente para tirar dúvidas. Seu nome virou referência e o bônus prometido foi pago. Mas o que realmente mudou não foi o salário, foi o modo como Ricardo se via. Já não carregava a identidade de funcionário. Estava desenvolvendo o que Hill chamava de consciência de riqueza. A percepção de que você é um gerador de valor. De que você pode construir, liderar, influenciar. Mas como sempre acontece, os primeiros sinais de crescimento interior encontram resistência do lado de fora. Quando Ricardo comentou com seus pais que pensava em abrir seu próprio negócio um dia, a resposta foi imediata e dura. Para que se arriscar? Você tem um emprego certo, disse o pai. A mãe, preocupada, temia que ele perdesse a estabilidade. Esses medos são comuns. E Hill já alertava. O ambiente ao redor pode se tornar o maior obstáculo para quem tenta romper com os padrões herdados. É nesse ponto que muitos desistem. Mas Ricardo escolheu seguir. E é aí que a história começa a se transformar de verdade. A crítica da família não parou Ricardo. Pelo contrário, acendeu uma chama. Ele começou a entender o que Hill sempre ensinou. O preço da transformação é muitas vezes a incompreensão dos que mais amamos. Quem decide pensar grande precisa estar preparado para ouvir que está sonhando alto demais, que está colocando tudo a perder, que devia ser mais realista. Mas ser realista demais é uma das formas mais sorrateiras de autossabotagem. Ricardo já não queria mais sobreviver, ele queria construir e sabia que isso exigiria mais do que vontade, exigiria uma nova mentalidade. Foi então que começou a frequentar encontros de empreendedores e pequenas palestras sobre negócios, realizados em auditórios de universidades e centros culturais de bairro. Lá, conheceu Marcelo, dono de uma distribuidora de materiais elétricos em Campinas. Um empresário experiente, direto, sem rodeios. Ao notar o brilho nos olhos de Ricardo, aceitou compartilhar conselhos, experiências, erros e acertos. Marcelo não dourava a pílula. Dizia com clareza: você vai errar, vai ouvir não, vai querer desistir. Mas se sua visão for clara e sua fé for maior do que seus medos, você vai encontrar o caminho. Ricardo absorvia cada palavra. Durante 2 anos, manteve a rotina intensa. Trabalhava o dia inteiro na loja e estudava à noite. Matriculou-se em um curso técnico de gestão empresarial e aproveitava cada centavo do bônus que recebia pelas ideias implementadas para alimentar o seu projeto pessoal, abrir sua própria loja. Começou a organizar suas metas, escrever planos, desenhar possibilidades. Estava construindo o que Hill chamava de propósito definido, um objetivo central e específico que guia todas as decisões. Enquanto muitos ao redor ainda buscavam um emprego melhor, Ricardo já havia entendido que o verdadeiro crescimento não vinha de trocar de patrão, mas de se tornar o dono do próprio destino.
Não quero só ganhar mais, quero construir algo meu, dizia com convicção. E essa clareza começou a moldar seus dias. As decisões deixaram de ser baseadas no medo e passaram a ser impulsionadas por uma visão. Foi então que o inesperado aconteceu. Seu Geraldo, já com idade avançada, começou a comentar que pensava em se aposentar. Sem filhos interessados no negócio, cogitava vender a loja. A ideia balançou Ricardo. Ele havia juntado uma boa quantia, mas estava longe do valor total necessário. E foi nesse momento que outro princípio de Hill entrou em cena. O poder da aliança de mentes, o que ele chamava de mastermind. Ricardo procurou Marcelo e compartilhou sua ideia: entrar como sócio e comprar a loja do seu Geraldo. Marcelo ouviu, analisou, apontou falhas no plano, mas viu também um brilho raro. Juntos, trabalharam durante semanas para ajustar a proposta, detalhar os números, prever riscos, estruturar um plano de expansão. Aplicaram aquilo que Hill chamava de pensamento exato, clareza total sobre onde estão, para onde vão e o que precisam fazer. Apresentaram uma proposta ao antigo patrão: pagamento de uma entrada e o restante parcelado ao longo de 5 anos. O conhecimento de Marcelo sobre negociação foi essencial para estruturar um acordo justo e sustentável para todas as partes. Quando o contrato foi assinado, Ricardo olhou nos olhos do pai. Seu Joaquim estava presente. E pela primeira vez em anos, ele não tentou conter o filho, apenas o abraçou e disse: "Eu não sabia que você era capaz de tanto, mas agora vejo que você sempre foi." Esse momento marcou mais do que um avanço profissional. Foi a transmutação emocional de que fala Hill. O medo deu lugar à fé. A dúvida se transformou em coragem. A insegurança virou ação. A nova fase exigiu de Ricardo algo que ele ainda não havia experimentado: liderança real. Ser dono era muito mais do que receber lucros. Era resolver problemas, tomar decisões, agir sob pressão. E não demorou para o primeiro teste chegar. Um pedido importante de materiais atrasou. Clientes exigentes ligavam a todo momento. Um jovem Ricardo, inexperiente, sentiu o pânico se aproximar. Mas ao invés de se esconder, agiu. Ligou pessoalmente para cada cliente, explicou a situação, propôs alternativas, ofereceu até empréstimo temporário de ferramentas da loja. Ganhou tempo, mas mais do que isso, ganhou respeito. Aquilo que poderia ser um desastre se transformou em um laço mais forte com os clientes. Ser dono não é só receber, é enfrentar. E eu descobri que gosto do desafio, ele me contou, com brilho nos olhos. Essa postura é o que Hill chamava de alquimia mental. Transformar contratempos em oportunidades, problemas em ferramentas, crises em impulso. Com o tempo, Ricardo e Marcelo dividiram as responsabilidades conforme suas habilidades. Marcelo cuidava da parte financeira e das relações com fornecedores. Ricardo se concentrava na experiência do cliente, na disposição dos produtos, na capacitação da equipe. Aprendi com Hill que o verdadeiro poder está em reconhecer suas forças e cercar-se de quem completa suas fraquezas, explicou. E então veio o momento que mudou tudo novamente. Ricardo começou a notar que muitos clientes vinham de bairros distantes. Um deles comentou: "Eu atravesso a cidade só para comprar aqui. Vocês sempre têm o que eu preciso e me explicam como usar." Aquela frase plantou uma nova ideia. E se, ao invés de esperar os clientes virem de longe, ele levasse a loja até eles? Esse pensamento é a essência do que Hill chamava de pensar grande. Não se trata de ganância, mas de visão, de não aceitar os limites como definitivos. Ricardo começou a planejar a expansão. Anotou tudo em um caderno: capital necessário, estoque, equipe, prazos, localização. Era intimidador, mas era real. Marcelo, inicialmente cético, reagiu como qualquer sócio prudente. "Estamos ainda organizando essa loja. Quer abrir outra já?"
Mas Ricardo estava preparado. Tinha números, estatísticas, projeções. Estava aplicando o que Hill chamou de imaginação prática. Transformar sonhos em planos. Sonhar com os pés no chão. Aos poucos, Marcelo foi convencido. E juntos começaram a estruturar a nova etapa. Mas logo se depararam com um obstáculo. Não tinham o capital necessário para a abertura da nova unidade. Buscaram bancos, apresentaram propostas. Rejeições e mais rejeições. Negócio novo sem garantias, diziam. Mas como Ricardo aprendeu com Hill, a persistência é o que separa o comum do extraordinário. Ao invés de desistir, pensaram diferente. Criaram um modelo de microinvestimento com os próprios clientes. Convidaram donos de obras, mestres de obras e construtores que já confiavam neles a investirem no novo espaço, em troca de descontos vitalícios e participação nos lucros. Um modelo simples, mas ousado, e que funcionou. A nova loja abriu no bairro do Tatuapé e, com a experiência acumulada, atingiu o ponto de equilíbrio mais rápido do que a primeira. A cada erro evitado, a cada acerto repetido, Ricardo estava formando não apenas um negócio, mas um modelo replicável. E ele sabia, aquilo era só o começo. A segunda unidade trouxe mais do que novos clientes. Trouxe clareza. Ricardo compreendeu que não havia apenas aberto uma loja, havia validado um modelo, um conceito, um padrão que poderia ser repetido, adaptado, escalado. E foi então que ele olhou para Marcelo, enquanto revisavam os números em uma manhã comum de trabalho, e disse com a convicção de quem já viu o invisível: "A gente não vai parar em 2, vamos ter 10. Marcelo quase engasgou com o café, riu. Achou ousado, exagerado, mas Ricardo não estava brincando. E o que Hill dizia se confirmou mais uma vez. As ideias que parecem absurdas no início são as únicas que realmente mudam destinos. A terceira loja foi aberta em Santo André. Depois veio Osasco. Cada nova unidade carregava os aprendizados da anterior. Cada erro evitado economizava tempo e dinheiro. Ricardo era obsessivo por detalhes, mas sabia que já não podia estar em todos os lugares. Foi aí que entrou outro princípio vital do sucesso duradouro, o da liderança consciente e da delegação eficiente. Ele entendeu que o segredo para expandir de verdade não era apenas abrir portas, mas desenvolver pessoas. Criou um programa interno de formação de líderes. Começou a observar atentamente sua equipe. Não buscava apenas funcionários. Procurava sinais de iniciativa, de pensamento próprio, de desejo de crescer. E então, começou a plantar sementes. Quem quiser crescer com a empresa, as portas estão abertas, anunciou em uma reunião. Não estou procurando apenas vendedores. Estou procurando futuros gerentes, futuros sócios. O impacto foi imediato. Pessoas que antes apenas cumpriam tarefas passaram a mostrar ideias, vontade, atitude. Entre essas pessoas estava Carlos, um rapaz tímido, de 21 anos, que começou como auxiliar de estoque na primeira unidade. Observador, disciplinado, curioso. Ricardo notou sua postura e começou a orientá-lo, como Marcelo havia feito com ele anos antes. Carlos aprendeu rápido. Em 2 anos, já era gerente de uma das unidades da Zona Sul. Um líder respeitado, comprometido e eficiente. Essa transformação de Carlos mexeu profundamente com Ricardo. Foi ali que entendi o que é riqueza de verdade, me disse um dia. Não é só sobre quanto você acumula, é sobre quantas pessoas você eleva junto com você. Essa percepção é o reflexo vivo do que Hill chamava de lei da compensação. Tudo aquilo que você entrega ao mundo com valor e integridade retorna em formas multiplicadas e muitas vezes inesperadas. A cadeia de lojas Construa Mais cresceu. Em 5 anos já eram 8 unidades em funcionamento, cada uma com sua própria equipe de liderança formada dentro de casa. Os processos estavam mais organizados, os treinamentos eram padronizados e o espírito da empresa era claro: excelência.
proximidade com o cliente e crescimento compartilhado. Mas nenhum caminho de sucesso vem sem provações. E a maior delas chegou com a crise econômica que abalou o setor de construção civil no Brasil. Obras foram paralisadas, fornecedores aumentaram preços, clientes sumiram, as vendas caíram vertiginosamente. A tentação de fechar as lojas com menor desempenho surgiu. E os conselhos negativos também. Segura o que dá, corta o que não dá, diziam. Ricardo respirou fundo e decidiu seguir outro princípio de Hill: não retrair na adversidade, mas adaptar. Junto com Marcelo e os líderes das unidades, analisaram os novos padrões de consumo. Perceberam que, embora a construção estivesse desaquecida, havia um aumento nas reformas, no faça você mesmo, no público residencial. Era hora de mudar a abordagem. Redirecionaram o marketing, ajustaram o estoque e começaram a oferecer cursos gratuitos de reparos e pequenas manutenções nas próprias lojas. Ensinaram donas de casa a instalar torneiras, jovens a trocar tomadas, aposentados a reformar seus próprios banheiros. O movimento, que parecia desesperado, revelou-se genial. As lojas voltaram a encher, mas não apenas de clientes, de propósito. Os funcionários se sentiam úteis. Os consumidores voltavam, compravam mais, indicavam. O que parecia ser o fim tornou-se um renascimento. Como dizia Hill, toda crise carrega a semente de um benefício equivalente. A chave é estar desperto o suficiente para percebê-la e corajoso o bastante para cultivá-la. Com o tempo, a crise passou. E quando a poeira baixou, Construa Mais estava mais forte do que antes, mais estruturada, mais conhecida e, sobretudo, mais conectada com a comunidade. Essa travessia consolidou em Ricardo uma certeza: o sucesso é apenas um estágio. A missão é o que permanece, e sua missão estava ficando cada vez mais clara. Não bastava expandir geograficamente, era hora de expandir em profundidade, de devolver ao mundo o que o mundo um dia havia lhe dado por meio de um livro antigo e esquecido. A vida de Ricardo havia mudado, seu entorno também, mas havia algo dentro dele que ainda não estava completo. A meta de abrir várias lojas tinha sido atingida. A estabilidade financeira, que um dia foi apenas sonho, agora era realidade. As pessoas o admiravam. O negócio era sólido, mas ele sentia que estava entrando em uma nova fase. Uma fase que muitos evitam, porque exige olhar para dentro e perguntar: e agora? Para que tudo isso? Certa noite, sentado em sua varanda, com um caderno no colo, o mesmo onde rascunhava ideias anos antes, ele lembrou da origem de tudo. Daquele dia em que encontrou o livro velho no depósito. Aquela leitura tinha acendido uma fagulha que incendiou tudo o que ele conhecia sobre possibilidades. E pensou: e se eu puder ser essa faísca para outras pessoas? Foi aí que decidiu que sua missão não terminava com vendas, nem com inaugurações. Começava agora a missão de multiplicar mentes. Ricardo passou a dar palestras em escolas técnicas, universidades, centros de formação profissional. Falava com simplicidade, mas com intensidade. Contava sua história, ensinava os princípios que havia aplicado. Mostrava que pensar grande não é luxo. É uma escolha que pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar, desde que haja disposição para mudar por dentro. Mas ele queria mais do que palavras. Criou um programa de bolsas para jovens empreendedores, financiava cursos técnicos, ajudava com mentorias, oferecia estrutura para quem tinha uma ideia, mas não sabia por onde começar. Lançou também um fundo de microcrédito para pequenos negócios que não conseguiam acesso a financiamentos tradicionais. Ricardo entendia que nem todo talento precisa de grandes somas. Muitas vezes, precisa apenas de uma chance. Quando você ajuda alguém a se levantar, não está apenas sendo generoso, está ampliando sua própria capacidade de crescer, dizia.
Essa visão profunda reflete um dos princípios mais nobres ensinados por Hill, a lei da recompensa. Quanto mais valor você entrega ao mundo, mais abundância o mundo entrega a você, em formas que vão além do dinheiro. Aos 45 anos, Ricardo já não vivia correndo de loja em loja. Seu papel era estratégico, supervisionava, planejava, orientava e, sobretudo, dedicava tempo à família. Seus filhos cresceram vendo um pai que se levantava cedo, que estudava, que errava e aprendia, que ensinava e liderava. Um pai que não herdou riqueza, mas construiu, com trabalho e visão, um império de valor. Eles cresceram com outra referência, um novo modelo mental, uma mentalidade de crescimento. Le ensino para eles que não existem limites além daqueles que aceitamos. Que não se trata apenas de trabalhar duro, mas de trabalhar com clareza, com propósito, com resiliência. Que a riqueza verdadeira está naquilo que você é capaz de criar, não apenas no que você acumula, me disse em uma conversa que jamais esquecerei. Essas palavras são o reflexo fiel do que Napoleon Hill defendia, que toda riqueza externa é consequência de uma condição interna. Que nenhum sucesso é sustentável sem um alicerce mental forte, positivo, criativo e disciplinado. A história de Ricardo chegou a um ponto onde muitos param, mas ele entendeu que parar seria trair a própria jornada. Porque quando você se transforma, naturalmente sente o desejo de transformar. Quando você expande sua consciência, vê o mundo com outros olhos e sente o chamado de multiplicar o que aprendeu, de devolver, de elevar. Durante os anos seguintes, mais 3 lojas foram inauguradas, totalizando 12 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Mas agora, cada nova abertura já não era apenas um marco comercial, era um marco de propósito, porque por trás de cada loja havia um projeto social, um espaço de capacitação, um programa de jovens aprendizes, uma semente plantada na comunidade. E então veio um momento simbólico, a inauguração da unidade em Moema, um evento simples, mas marcante. Entre os convidados estava seu Joaquim, já aposentado, cabelos brancos, olhar emocionado. Ao final da cerimônia, ele se aproximou do filho, abraçou forte e disse, com lágrimas nos olhos, "Filho, você enxergou possibilidades onde eu só via limites, e eu me alegro profundamente por ter errado sobre você." Aquelas palavras encerravam um ciclo. Validavam não apenas a trajetória empresarial de Ricardo, mas sua evolução como homem, como ser humano, como pai, como líder. O que Napoleon Hill sempre ensinou, agora se fazia real, diante dos nossos olhos, que a verdadeira mudança começa na mente, e que quando ela acontece de forma consciente, ela transborda, alcança os outros, molda gerações, deixa legado. Mas talvez a parte mais poderosa de toda essa história seja o que veio depois. Com o tempo, Ricardo passou a ser convidado para falar em eventos maiores, palestras, congressos, entrevistas. Um dia, ao final de uma dessas apresentações, um jovem o abordou com o mesmo brilho nos olhos que ele teve anos antes. "Senhor Ricardo, obrigado por compartilhar sua história. O Senhor me deu coragem para sonhar de novo." Ricardo sorriu, apertou sua mão e respondeu, "Foi exatamente isso que um livro me deu há muitos anos. Se você souber cuidar dessa coragem, ela vai te levar mais longe do que você imagina." A trajetória de Ricardo é a confirmação viva de uma verdade que muitos ignoram até o fim da vida. O que nos separa de uma realidade abundante não são os recursos que temos, nem o lugar de onde viemos. O que nos separa da prosperidade é a forma como decidimos pensar. O primeiro e mais decisivo passo no caminho da riqueza não acontece quando abrimos uma empresa, quando recebemos um aumento ou encontramos uma boa oportunidade. Ele acontece no momento silencioso em que decidimos parar de aceitar a mediocridade como destino e começamos a imaginar que algo maior é possível para nós. Pensar grande não é se iludir.
Não é sonhar sem ação. É, antes de tudo, rejeitar os limites que o mundo tenta nos impor. É a recusa ativa de viver abaixo do nosso potencial. Como dizia Hill, a pobreza não precisa de promessas, ela precisa ser enfrentada com pensamentos diferentes. E foi exatamente isso que Ricardo fez. Pensou diferente, pensou alto, pensou com propósito. Mas há algo que você precisa entender com clareza. Ricardo não foi escolhido por alguma sorte divina. Ele não nasceu com privilégios, não teve acesso a grandes escolas. Não herdou fortuna. O que ele herdou, como todos nós, foram ideias limitantes, medos repetidos e crenças herdadas. A diferença? Ele decidiu interromper esse ciclo. Ele quebrou a corrente. E isso o tornou poderoso. A mudança na vida financeira de qualquer pessoa não começa com um novo emprego ou uma ideia brilhante. Começa com uma visão, uma imagem interna de si mesmo como alguém capaz de gerar valor, criar soluções, crescer e prosperar. Quando você começa a se enxergar assim, o mundo começa a responder diferente. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a aparecer. As pessoas certas se aproximam e os resultados, inevitavelmente, seguem sua nova identidade. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas há uma etapa entre o conceber e o realizar que muitos pulam: o agir com fé. E fé, nesse contexto, não é apenas espiritual. É confiança em sua própria visão. É mover-se com convicção, mesmo quando os outros duvidam. É construir enquanto ainda não há aplausos. É seguir em frente quando tudo em volta parece dizer que não vale a pena. Você não precisa saber o como completo agora. Precisa saber o porquê. Precisa decidir de uma vez por todas que não vai aceitar viver aquém da sua capacidade, que vai olhar para a sua história e assumir o controle do próximo capítulo, que vai trocar medo por propósito, que vai abrir espaço para crescer e que vai, enfim, pensar grande. Talvez você esteja aí agora pensando se realmente é capaz, se não está tarde demais, se não é cedo demais, se não falta experiência, dinheiro, apoio, mas olhe para Ricardo. Ele começou com nada além de um livro velho, uma ideia nova e a ousadia de acreditar. Você também pode. E se chegou até aqui com essa leitura, é porque há dentro de você uma parte que já sabe disso. Então, este é o momento de agir. Não espere pelas condições ideais, não espere por permissão, não espere que o mundo reconheça algo que você mesmo ainda não reconheceu em si. O primeiro passo está aqui, diante de você. A decisão é sua. Se esse conteúdo acendeu algo em você, uma visão, uma lembrança, uma vontade esquecida, este é o instante de proteger esse fogo. Inscreva-se no canal agora, não por mim, mas por você, para que essa jornada não termine aqui, para que essa inspiração não se perca, para que pouco a pouco sua mentalidade seja nutrida com ideias que te empurrem para cima e não que te arrastem para trás. A Bíblia nos lembra em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade ecoa exatamente com o que Hill levou uma vida inteira para confirmar. Nós nos tornamos aquilo que pensamos repetidamente. Os pensamentos se transformam em crenças, as crenças em decisões, as decisões em atitudes. E as atitudes constroem, dia após dia, a realidade onde vivemos. Ricardo é a prova disso. Não foi o cenário que mudou primeiro, foi o seu interior, foi o seu pensamento. E depois, o resto se alinhou. Você pode estar no mesmo ponto hoje, com dúvidas, mas com uma fagulha acesa, com medo, mas com fome demais, com cicatrizes, mas com uma vontade teimosa de transformar sua vida. Se esse for o seu caso, saiba, você não está sozinho. Milhares antes de você já fizeram essa escolha. E cada um deles começou exatamente como você, com um pensamento diferente, um pensamento grande.
Não se trata de arrogância, se trata de coragem. A coragem de não se contentar com uma versão limitada de si. A coragem de imaginar o impossível e trabalhar para torná-lo inevitável. A coragem de criar uma nova história, mesmo que ninguém antes ao seu redor tenha escrito algo parecido. O caminho está aí. Os princípios foram testados por gerações. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Como diz Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa convicção não é apenas religiosa. É também uma filosofia de poder interior, de capacidade humana, de alinhamento entre fé, propósito e ação. Hill chamava isso de força invisível, aquela que move os que acreditam antes de ver. E agora, essa força está disponível para você, está à sua espera. O futuro já começou, e a sua decisão de hoje é o que vai definir se você continuará vivendo em função das suas limitações ou finalmente começará a construir em cima do seu verdadeiro potencial. Pense grande, não porque é fácil, mas porque é o único caminho real para romper com o que sempre te disseram que era o seu limite.